solucionar algumas dessas questões. O que é que, de facto, está a marcar encontros com os partidos políticos, tal como o Nick acaba de falar do Observador? O que é que sugerem a esses partidos? Será que com essas irregularidades pensam que o processo devia caminhar para o que é que sugerem junto dessa comunidade? A última questão mesmo, como tem estado a acompanhar, a questão do Cabo Índio e Catu, quero saber o que é que o grupo pensa fazer para então o esclarecimento dessa situação dos jovens desaparecidos. Aqui produzimos audiências para todos os partidos políticos concorrentes, para as instituições democráticas, sobretudo o Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional Eleitoral, as igrejas como a Aliança Evangélica de Angola, o SICA, a CEASPES, etc. Todas as instituições procederam às nossas conclusões, recomendações e às cartas de audiência dessas instituições todas. De facto, só fomos recebidos pelo Tribunal Constitucional favoravelmente. Fomos recebidos pelo Partido Casa CIE e seremos recebidos hoje pela UNITA e seremos recebidos amanhã pela Aliança Evangélica de Angola. Seremos recebidos a próxima semana pelo Conselho Nacional da Comunicação Social, portanto, na terça-feira, dia 21. E estas são as instituições que responderam. A CEASP não respondeu, o SICA não respondeu, o SLA não respondeu, o PRS também não respondeu e a CNE, embora sob nossa pressão, porque estamos a pressionar, já que é a instituição mais interessante para este processo, também não respondeu favorável. Por palavras da própria CNE, disseram-nos que a agenda dela está tão lotada que há risco de responder à nossa audiência depois das eleições. E, obviamente, os senhores jornalistas sabem que ninguém está interessado em falar do presidente da CNE depois da divulgação dos resultados eleitorais. De qualquer das formas, mesmo na nossa declaração, o nosso tom foi mais responsabilizar, portanto, a Comissão Nacional Eleitoral por eventuais descaminhos que possam surgir nesta separação das eleições, porque é a este órgão que também a lei encarrega esta responsabilidade de assegurar o angolano, de facto, vote e vote bem. E os resultados da sua vontade venham a ser, de facto, traduzidos na realidade da vivência política. A segunda pergunta é como vão contornar isto? Uma das formas é isto que estamos a fazer. A sociedade civil ainda não atingimos os níveis de participação desejados e porque também o poder político em Angola tem feito tudo para confundir a própria sociedade civil, isto faz com que, na altura que nós estávamos a distribuir para todos os colegas integrantes do grupo de reflexão 2 horas de hoje, esta declaração, também circulou uma outra declaração também da sociedade civil, que chamaram tomada de posição. À meia-noite eu liguei para um colega daqui do grupo de reflexão para saber se conhece esta declaração. Então, existem agora várias sociedades civis, e isto faz com que aquela sociedade civil que se interessa verdadeiramente pela democracia, pelo Estado de Direito, pela justiça social, deve então usar as virtudes cívicas para contribuir para uma Angola que se deseja. E uma das ações que temos vindo a levar para contornar esse quadro, obviamente tenebroso, são essas ações que combinam as conferências, os debates, o diálogo, os contatos, as instituições, a denúncia dos atos que possam contribuir para o descalabro do contexto político
E, felizmente, nós temos sentido que os resultados são animadores. E animadores porque o próprio Estado, mesmo de forma lenta, já começa a ter em conta que existem vozes honestas, mesmo lutando para reduzir os seus espaços de atuação, mas tem sido voz a ter tido em conta. Já marcaram encontro com os partidos já? Acho que a terceira pergunta já foi respondida na primeira e segunda. O conteúdo, mais ou menos, qual é o conteúdo da abordagem dos encontros com os partidos políticos? Será que traduziria melhor a sua intenção? Pergunta. É isso. O conteúdo, em primeiro lugar, conhecer as intenções, as ideias, os sentimentos dos grupos que nós representamos. À própria sociedade política, aos partidos políticos, e fazer um confronto de ideia se de facto esses partidos políticos, ao serem eleitos, vão representar realmente os interesses do próprio eleitor, ou vamos transferir o autoritarismo de um para o outro. Isso significa que um diagnóstico que estamos a fazer nesses contatos primeiro. Segundo, temos vindo a pautar os partidos políticos, sobretudo os da oposição, para ver se falamos a mesma linguagem. A linguagem da democracia, a linguagem dos direitos. Por uma razão muito simples. Tal como a nossa sociedade política, a nossa sociedade civil ainda não atingiu a maturidade de intervenção mais eficaz que nós desejamos, também os partidos políticos não atingiram ainda a desejada maturidade. Os partidos políticos, até pela inconsistência deles, a situação é mais ainda lamentável, porque estão constantemente a ser renovados. Extinguem-se os antigos, surgem os novos, então há insuficiência maior. Então, esses encontros servem também para medir a capacidade, a idoneidade política interventiva na sociedade, para ver se é possível confiar. E o terceiro ponto é a construção de sinergias. Nós não queremos trabalhar de forma isolada. Estamos a construir um país único, indivisível. Temos um sonho, viver bem. Os nossos direitos econômicos, sociais, culturais, políticos e civis. E, como todo cidadão eleitor também pode ser eleito, os direitos políticos não se interessam muito, porque são esses direitos em que mais o cidadão é marginalizado e instrumentalizado, como ficou bem claro na nossa declaração. Então, esses encontros que estamos a fazer, de um lado que falta o orgulho, se calhar a indisciplina, é uma reeducação política dos próprios partidos políticos. Sabem que a maior parte dos nossos partidos políticos não emergem da própria abordagem política social, emerge da necessidade de caráter mais organizativo, de caráter mais de empregabilidade, do que propriamente vir a fazer a diferença. Então, esses contactos são também a reeducação, a troca de experiência e a passagem de testemunho daquilo que temos vindo a construir ao longo desses nossos debates. Porque os partidos políticos não têm cultura de fazer conferências e debates, tirando nesse período eleitoral. E agora temos partidos flash, como se diz na gíria política, aqueles que só aparecem no período eleitoral, depois desaparecem no intervalo das eleições e voltam a aparecer no período eleitoral. A quarta e última pergunta do jornalista Coque Mukuta: o que o grupo pensa em relação ao caso de desaparecimentos do Camurim e tantos outros? Fiando-nos na nossa experiência do passado, foi de facto a sociedade civil e algumas individualidades de boa vontade que sempre ofereceram ajuda para resolver os casos de desaparecimentos e detenções arbitrárias. Foi a fortíssima intervenção da própria sociedade civil, de que nós todos aqui do grupo de reflexão fizemos parte, que nos batemos, que fizemos assistência para que os jovens manifestantes, o primeiro grupo detido em 2011, depois se minimizasse o impacto da injustiça dos seus julgamentos e também tivesse uma assistência minimamente aceitável. E com um forte contributo da imprensa privada, de
parabéns, e me parece que estamos muitos que estão aqui, como sempre. Temos a solidariedade, temos emitido variadíssimos comunicados, chamadas de atenção, e inclusivamente temos incluído no diálogo com esses encontros todos, para se fazer a pressão. Era o nosso interesse que no ato eleitoral essas pessoas não continuassem desaparecidas, porque são eleitores. Desapareceram com os seus cartões eleitorais, então faltaram 2 votos. Eventualmente, quem lhes faz desaparecer já sabe que não votariam nele. Então isso vem a prejudicar mais uma vez a própria democraticidade. E a sociedade civil é que tem manifestado clara informação aos políticos que as eleições não é a mesma coisa da democracia. A democracia tem a ver com a atitude, com o comportamento, com a relação de poder, com a abertura na partilha do espaço de direitos. De facto, os atores políticos angolanos procuram todas as formas de desviar este conceito. É assim que quando nós denunciamos casos que atropelam os princípios democráticos, diz-se que não gostam de paz, porque a paz é uma prerrogativa de agradecimento do ato eleitoral, mas não é isto. Então, em nossa luta, continuamos que aqueles desaparecidos aparecem. Eu vou dar um exemplo concreto. Convidamos um oficial de polícia para palestrar para nós numa das nossas reflexões que teve lugar no Hotel Ágata em junho, e uma das perguntas que nós dirigimos ao oficial superior de polícia que veio comunicar para nós é onde é que estão os desaparecidos. Uma pergunta mais simples. Onde é que estão concretamente? E ele fez-nos uma pergunta. Respondeu a pergunta com pergunta. Diz assim: será que existem desaparecidos? Acho que todos estamos lembrados que foi assim. Será que existem os desaparecidos? Perguntamos sobre os caenches que atualmente torturam parte das cabeças das pessoas, com cobertura, com acesso à mídia pública, no espaço oficial do telejornal, e o oficial da polícia que esteve conosco perguntou: será que os caenches existem? Nós dissemos assim: como não existe, a polícia deve ver nas cabeças das pessoas rachadas. Deve haver uma força oculta que racha as cabeças. A polícia pergunta: será que existe? Atrás dessa espécie que parte a expressão menos intelectual, essa espécie de cinismo, atrás desse cinismo existe a intenção de que nós continuemos nessa imprevisibilidade, incerteza, enfim, de sorte que há 2 semanas atrás eu participei de um debate na Rádio Eclésia sobre as manifestações e uma das perguntas foi esta: o Alde Camulim e o Isaías Caçula vão sair ou não? Um dos meus colegas do debate, sentado ao lado, quando eu disse o governo deve apresentá-los, eles escondem, e eu de um partido da oposição, nem sequer vou falar, eles escondem a dizer não, aquilo foi simulação. Eu sei, depois gritei, acho que as pessoas me ouviram, agora se sentiram. Então, se é simulação, porque não aparece na televisão? Para serem vistos pelas viúvas, quer dizer, há circulações de que parece que aquilo é um ato de desencorajar a continuidade das ações, que provavelmente deve estar num hotel, exilado no sítio onde come, bebe, mas tem contato com a família. Isto, caríssimos jornalistas que estão aqui, isto não é um Estado de Direito. Isto é um Estado marcial. E não é possível viver nesse ambiente assim. Então, é nossa preocupação enquanto sociedade civil, nós falamos isso nesta sala, temos passado essa mensagem em todas as instituições que nos abrem as portas para passar essa mensagem, porque a sociedade angolana é justa, interessa mais a nós do que aquele que já tem vantagem na guerra ou na paz. Espero que tenha respondido mais ou menos. Se não conseguir responder, outras pessoas podem participar. O presidente Samacuva da UNITA, o presidente Eduardo Quangana do PRS, precisam também ser o presidente do país. O dos tantos que é concorrente deles, também ao mesmo tempo é chefe deles, o chefe de Estado angolano. Isto, na verdade,
tem contribuído para o Presidente da República não aceitar por honra própria enfrentar o candidato em debate público, porque é cumulativamente chefe dele, então não traz glória nenhuma enfrentar num debate aberto os meninos dele. De um lado, o Presidente José Eduardo dos Santos, esse caso em concreto, em Angola não existe, não sei se existe em alguma parte do mundo, eu não conheço lá muito bem, mas na democracia não existe. O Presidente da República sabia dessa sua pergunta antes da Constituição ser elaborada. É assim que, parte a expressão, enfiou lá no fim da Constituição um artigo que, quando nós debatemos a Constituição, não constava. 273, parece, deve ser isso, depois a gente não me fala. É procurar lá naqueles artigos, não só põe números. Aquele artigo surpreendeu inclusive o próprio MPLA, porque nós prevíamos que, de forma um pouco mais radical, já que disse que é amante das coisas de direito, do ponto de vista jurídico-legal, essa Assembleia aqui que temos é fruto das eleições de 2008, que o tipo de governo era outro. O que o Presidente da República fez? Mandei a Assembleia como fruto das eleições, mas desfez o governo fruto das eleições, não existe mais. O governo saído das eleições de 2008 era semipresidencial com um primeiro-ministro, que era Paulo Cassoma, que devia prestar contas à Assembleia, e esse governo foi desfeito em fevereiro de 2010. Nas democracias, o presidente devia dissolver o parlamento e convocar as eleições naquela altura. Porque é outro Estado. Mas o presidente fez alterou metade da coisa. Portanto, alterou o governo mais interessado em manter o parlamento. Temos metade de Angola. O governo é ilegal. Esse governo não é eleito. Esse governo não tem. Não é um governo derivado de um voto popular. É um governo indicado pelo Presidente da República. Porque o governo derivado do povo, esse governo é originário do Presidente da República. O derivado foi desfeito em fevereiro. E é em função disso que surgiu esse artigo para salvaguardar a posição unipessoal, individual, subjetivo do Presidente da República, colocar um artigo que ninguém viu, que diz assim: o atual presidente continua a exercer a sua função até que o novo presidente toma posse, num tempo indefinido na nossa Constituição. Significa que, se eventualmente hoje essas eleições tiverem convulsões de conflito, que sejam inviabilizadas por mais 50 anos, o atual presidente em exercício vai continuar até que alguém venha tomar posse. A Constituição enganou a todo mundo. Eu fiquei surpreendido por esse artigo depois de um ano. Não tinha visto, está lá no fundo, onde ninguém dá conta. É aí onde faz com que o candidato seja cumulativamente nosso presidente. É constitucional, está lá na Constituição, mas não é legítimo. É ali onde existem leis que violam os direitos. Neste caso é particular. Agora faço subida, não sei se eu consegui mais ou menos, não falei com um especialista, falei com um curioso, por isso o resto vai pesquisar mais, depois encontrar os especialistas. Só que não respondem, os especialistas estão lá, não respondem. Essa pergunta diz assim: você dá oposição, essa pergunta não é boa, não dizer isto. Por que a comunidade internacional aqui em Angola diz uma coisa, piscam à direita e depois lá no país eles piscam à esquerda? Silenciosamente Angola não tem medo. Quem vem para Angola para fazer uma apreciação política fica submetido a certas condições, onde quando volta para o país dele de a liberdade, manifesta o seu verdadeiro sentimento. Na verdade é doloroso isso para o povo, mas eles têm uma questão de segurança. Não quer ser afetado no aeroporto, na altura de saída. Isso não são só os observadores como jornalistas, também os acadêmicos. O doutor Diogo Freitas do Amaral veio aqui em Angola, disse: não, essa Constituição é perfeitíssima, são as próprias democracias monárquicas. Eu entrei lá na Google, na Wikipedia, procurar, o que é isso de democracias monárquicas? Dentro do direito constitucional, o que é isso? Quando chegou em Portugal, os jornalistas lá em Portugal esperavam um aeroporto.
Como nós acompanhamos o que era? Eu disse, não, eu estava lá em Angola, por isso, você tem que ver a minha situação. Agora que está em Portugal, eu dizer que aquilo é normal. Quer dizer, a comunidade internacional, a comunidade brinca conosco também. A comunidade internacional brinca. É assim, porque o nosso Estado vai ser Estado de sítio. Na Roma Antiga, dizia a semana passada que há Estado com exército e há exército com Estado. E nós parece que estamos dessa última proposição. Isso parece um quartel, então é preciso discurso afinado, que agrade. A comunidade internacional está apertada. A pergunta que nós também fizemos a várias embaixadas, nós não como grupo de reflexão, nós como outras instituições singulares, por que a União Europeia não vem fazer a observação eleitoral oficial? De tantas perguntas que fizemos, só um que me respondeu a dizer tem crise financeira, provavelmente Angola pode devolver pratos frigoríficos abarrotados na Europa. E quando se fala de Angola, não se fala do grupo de reflexão. Se fala daquele que tem petróleo, que é o governo da República de Angola e o seu partido, o seu presidente, para ser mais direto. Então, a comunidade internacional, já que falou também de direito, vamos dizer, há uma coisa que se chama comunidade internacional e há uma coisa que se chama sociedade internacional. Na prática, nós não temos ainda a comunidade internacional, nós temos a sociedade internacional. Decorrente do conceito de sociedade e comunidade, a comunidade baseia a sua atuação na justiça, solidariedade, irmandade, desinteresse e por aí. E a comunidade internacional ainda não a alcançamos. Tem sido construída através desse sentimento de cidadania global. O que temos é a sociedade internacional. A sociedade internacional é aquela que diz assim: a justiça só será justiça enquanto beneficiar os mais fortes. E se a balança de poder depender dos interesses dos povos, então nós não vamos sacrificar a justiça. A justiça sempre teve que ser decidida por pessoas que tivessem, por instituições que tivessem maior poder financeiro e econômico. Isto chama-se transpersonalidade. O direito internacional é transpersonalista, não coloca também no centro das suas atenções tanto a pessoa humana. Coloca no centro das suas atenções os interesses das instituições. É isto que de facto significa a soberania. A soberania diz assim: o Estado como angolano não tem igual dentro das suas fronteiras e não tem superior hierárquico fora das suas fronteiras. Portanto, Estados Unidos da América, em termos de poder, é igual a Guiné-Bissau. Dentro das fronteiras, ele faz o que quiser e fora não obedece a ninguém. E ali, o que conta é o poder militar e econômico. Então, assim que a América impõe a sua hegemonia ao resto do mundo. Angola, mesmo apesar também gosta de impor a sua pequena coisa na região. É por aí. Não vamos esperar muito a ética da sociedade internacional, é preciso impor. Por isso também é preciso denunciar certas atitudes da sociedade internacional. Não me simpatizo de modo nenhum com certas atitudes da sociedade internacional. Mas dentro da sociedade internacional tem instituições que também lutam para que exista a ética global. O humanismo, o personalismo, tanto um cosmopolitismo moderno, inclui a própria democracia. Estamos aprendendo a sua própria comunidade internacional. A última pergunta. Ouço muito sobre a lisura. Alguns partidos se queixam que não colocaram seus delegados porque não tem verba. Caríssimo irmão, essa declaração tem um ponto que diz que o dinheiro é o combustível para a manutenção do poder. O dinheiro é apenas mais quem exerce o poder controla, para dificultar mesmo essa coisa que levantou aqui. Eu vou ser um pouco claro, tenho dito assim, a título pessoal. Por exemplo, o FLA tem que saber perfeitamente bem, a partir dos bancos, quanto dinheiro entrou no pacote. Quem é o rico militante do pacote, quem é o rico do VRS, quem é o rico da UNITA, para se controlar o fluxo financeiro. Porque o dinheiro faz funcionar as coisas.
Essas verbas que vêm em cima da hora, vêm mesmo para dificultar a concorrência. Há dois pilares fundamentais da concorrência política nas eleições. O acesso aos dinheiros e o acesso à comunicação social. E são essas duas coisas que nós vamos tratar agora. E mais uma CNE tem um recado para dificultar. Vamos ver quando faltarem 2 dias para as eleições, todos terão dinheiro. E o dinheiro vão gastar quanto? É para fazer aquilo que chama de musongueira da democracia, né? A mega chantagem, que tinham feito em 2 milhões. A título de exemplo concreto, só esses dias, aqui, os próprios, agora são, em 2008, o financiamento dos partidos políticos, cada partido político beneficiou de $1.200.000. Este ano parece que baixou, agora ficou para $890.000. Esse dinheiro nas mãos de uma ONG honesta que sabe prestar contas, esse dinheiro dá para fazer muita coisa. Mas os líderes dos nossos partidos políticos, maioritariamente votores de concubinas, com 50 filhos, sobrinhos e tudo, que constituem os militares do respectivo partido, esse dinheiro já, antes de cair, já dividiu. Então não chega nem para timbrar a camisola o suficiente. É assim que verificamos que a maior parte dos partidos alugaram iates. Que o iate por dia são $100. Alugam o iate, 4 iates, são $400. E isto foi pela costa, porque alguém que nunca manejou $10.000, quando ele colocou $890.000, é uma loucura fora da série. É a mãe de todas as festas na vida dele. É assim que eles, quando dizem assim, não temos verba, é uma maneira de encobrir por eles diziam que ele já fez. Não tem verba aí o dinheiro que foi disponibilizado. Quanto aos delegados, a pergunta surge, eu não vou responder pergunta por pergunta, mas será que os próprios partidos políticos estão interessados, na verdade, em colocar mesmo fiscais para trazer resultados positivos? Tem um partido que já não me lembro, não sei se é CPO, que está a dizer assim, o nosso objetivo rumo ao parlamento. E o que isso significa? Rumo ao parlamento é quê? Eles ocuparam no parlamento um lugar, ser deputado, receber DNZ, o que significa no Estado de Direito rumo ao parlamento? Ele não está interessado a pensar em quem vai eleger. Quer que sejam X votos que lhe permita ser deputado. Isso é doloroso. É tão doloroso que nós, quem vai fazer a verdadeira política participativa, mudança no nosso país, não sei se podemos contar com essas transformações políticas. A depender só dos partidos políticos que são os titulares dessa concorrência na base da lei. Outra não se assusta por nenhum partido político. Talvez queiram só um militar. E caso a CE agora, a CRS, que tem definido bem o seu posicionamento, mas o entrar fica rígido. O entrar diz assim, se nós quiséssemos acionar o Tribunal de Contas, todos os partidos políticos da oposição iriam na cadeia. Não sabem prestar contas, não sabem escrever relações. Aqueles que aparecem na mídia com discursos maravilhosos, tirando o entrar e a UNITA, provavelmente a cada CE, vão ainda pedir o estatuto, os programas deles. São 4 páginas a 4 para governar um país de 1.246.700 km², correspondivamente 20 milhões de habitantes, 557 comunas. Aí encontraram um partido que diz assim, não, basta uma minuta numa página desse tipo, vou governar. Mas é isso que fortifica mais ainda as bases de atuação com esse lado. Não há uma verdadeira concorrência no país. E o MPLA sabe que a vulnerabilidade e a inferioridade moral de certas formações políticas lhes compram dinheiro. Estamos lembrando disso, aqui o meu colega deu a declaração, o povo está a ser traído com o beijo, né, de Judas Iscariotes. Atrás de um sorriso, sempre atrás do lobo da isca, nem um anzol. E a vulnerabilidade desses líderes é o carro fresquinho, no quarto seco, com o dinheiro, e não tanto fazer política. É como a criação das igrejas, que aparece em certo lugar. Recebe-se o pastor, depois a igreja passa ao preturir, o pastor fica o irmão mais novo, depois desce até este nível. Isto é uma consciência que temos que criar, o verdadeiro sentimento de Estado deve ser criado de pessoas, de forma ética, correta, justiça. As organizações da sociedade civil
também com sentido de Estado e, portanto, a justiça